Um pouco da palavra. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 22, versículo 42. Graça e paz, meu querido ouvinte. No centro da vontade de Deus é mais um pouco da palavra. Meu querido, há momentos em que fazer a vontade de Deus é difícil. Há momentos em que relutamos em obedecer. Talvez porque não seja exatamente isso que esperávamos. Mas o que fazer então? O que acontece se o que Deus quer para você não é exatamente o que você espera? A resposta é: você ainda precisa se submeter a Ele. Porque a vontade de Deus é perfeita e os planos dele são melhores que os seus. No Evangelho escrito por João, no capítulo 15, versículo 14, Jesus disse: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Note que ele não disse: vocês serão meus amigos se fizerem o que acharem confortável ou prazeroso. Vale destacar dois exemplos bíblicos a respeito desse assunto. Davi queria construir um templo para o Senhor. E não há nada de errado nisso. Mas isso era o plano de Davi e não o plano de Deus. Então Deus disse a Davi: não. E Davi concordou. Em outro caso, Deus queria que Jonas fosse pregar aos ninivitas, mas isso definitivamente não era o que ele queria fazer. E ao invés de ir para Nínive, ele pegou uma carona clandestina em um navio que ia na direção oposta. Então Deus providenciou para que um grande peixe o trouxesse de volta. E todos nós sabemos o que aconteceu. Jonas fez a vontade de Deus e os propósitos dele foram cumpridos. A verdade é que a vontade de Deus será feita de uma forma ou de outra, do jeito fácil ou do jeito difícil. E ambos são bons exemplos de obediência ao Senhor. Mas não há exemplo maior daquele que se submete à vontade do Pai do que o próprio Jesus Cristo. Ele disse em Lucas 22, 42, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por que Jesus relutou contra a vontade de seu Pai? É simples. Ele teria de carregar os meus, os seus, os pecados do mundo inteiro. Meu querido, na sua vida poderá vir um tempo em que a obediência entrará em confronto com o seu desejo pessoal. Mas mesmo quando entendemos a vontade de Deus, ainda que nem sempre gostemos dela, devemos submeter-nos sempre a ela. Mas nesse caso, como saber se a vontade de Deus está sendo feita? Bem, o momento de saber se a vontade de Deus está sendo feita é quando o Espírito se torna mais importante do que a carne. É quando a glória de Deus se torna mais importante do que a sua própria glória. É quando o desejo de Deus se sobrepõe aos seus desejos. Aí sim, você estará no centro da vontade de Deus. Pense nisso. Eu quero orar com você. Pai querido, o seu Filho nos ensinou
que devemos fazer a sua vontade. Ele nos ensinou isso na oração do Pai Nosso. Um grande exemplo de oração onde requer de nós alguns princípios básicos em como se deve orar. Nós aprendemos, ó Deus, que devemos nos submeter à sua vontade. O seu Filho nos chama de amigos se fizermos a sua vontade. Ele mesmo foi exemplo de como fazer a sua vontade. Ele cumpriu obedientemente a sua missão. Ele tomou sobre si os nossos pecados, ele assumiu a nossa culpa, ele pagou o preço, ele pagou a nossa conta, ele pagou a nossa dívida, fazendo a sua vontade. Ó Deus, que os nossos ouvintes também possam entender desse modo e que cada dia mais nós possamos nos esmerar, ó Deus, em fazer a sua vontade. É no nome do seu Filho obediente é que eu oro.